A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Obrigado por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do nosso WhatsApp. O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Fique à vontade, se você quiser enviar uma mensagem para nós, uma pergunta, talvez uma crítica, uma sugestão, fique à vontade. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, esse tema maravilhoso, e nós estamos estudando, a história, a vida, a biografia dos profetas. Nos programas anteriores nós estudamos o ministério profético de Samuel, estudamos o ministério profético de Natã, e nós estamos recentemente estudando sobre o ministério profético de Elias. Mas hoje nós vamos dar uma pausa no estudo do ministério profético de Elias para estudarmos uma profecia que ocorreu durante o reinado de Acabe, sendo que desta feita foi uma profecia anunciada por um profeta anônimo. Nós já dissemos em outros programas, que muitos profetas anônimos foram usados para trazer a mensagem de Deus aos homens. Eu poderia até mencionar aqui alguns exemplos, Por exemplo, um homem de Deus que anunciou a ruína da casa de Eli. Não sei se você lembra disso. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, um profeta anônimo que Deus levantou para falar com Eli. Já estudamos também a outra profecia anunciada por um profeta anônimo, não sei se você lembra, mas está no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, que ele profetizou contra o altar, profetizou também acerca do nascimento do rei Josias. Inclusive este profeta anônimo foi morto por um leão. Lembra disso? Que aquele profeta velho mentiu e chamou ele e convidou para ir à sua casa? Então nós já estudamos algumas profecias que foram preditas, foram anunciadas por profetas anônimos, que são chamados na Bíblia de homens de Deus, mas que foram profetas que nós não sabemos os seus nomes. Hoje nós estudaremos outra profecia que também foi anunciada por um profeta anônimo e foi durante o reinado de Acabe. Talvez você pergunte, professor, por que é que hoje nós vamos interromper o estudo do ministério de Elias para falar sobre essa profecia? É porque nós estamos seguindo a sequência bíblica, da história bíblica. Então, esta profecia deste profeta anônimo ocorreu também durante o reinado de Acabe. Então, eu posso dizer que ele foi contemporâneo de Elias. Então, eu posso aprender aí que Deus utilizou-se em várias ocasiões de Elias, mas que havia outros profetas que também profetizaram durante o reinado de Acabe. Então, hoje nós vamos estudar esta profecia que foi predita por um profeta anônimo. Inclusive, ele profetiza mais de uma vez. Abre a tela, por gentileza. O tema do programa hoje é guerra entre Acabe e o rei da Síria. Primeiro, traz a tela. Eu gostaria de dizer que nós vamos dar ênfase à mensagem de um profeta anônimo. Nosso objetivo não é necessariamente estudar a história bíblica ou estudar essa guerra entre Ben-Hadad e o rei Acabe, não. Nosso objetivo é estudar a profecia. Então, nessa guerra entre Ben-Hadad e Acabe, houve duas profecias. É sobre isso que nós queremos dar ênfase. Abre a tela, por gentileza. Primeiro, explicar essa imagem. É como se aí fosse a cidade de Samaria, que estivesse cercada pelo exército da Síria. Traz a tela. Era muito comum, nos tempos bíblicos, haverem guerras, invasões estrangeiras, Muitas vezes Israel esteve pelejando com nações inimigas. E havia uma estratégia de guerra chamada de estado de sítio. E o que era o estado de sítio? Era que as nações, quando queriam muitas vezes invadir Israel,
cercavam a cidade para impedir que os moradores da cidade saíssem para comprar, para vender, para plantar, para colher, de forma que o mantimento na cidade ia se acabando, as pessoas iam consumindo, né, o alimento, a água, e assim, quando a cidade já estava enfraquecida, aquele exército que estava cercando a cidade, eles invadiam. Abre a tela mais uma vez. Então, nessa ocasião, nós vamos perceber que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele cercou a cidade de Samaria com um grande exército, e estava aí Samaria cercada nos dias do rei Acabe como que uma espécie de estado de sítio. Pode passar a tela, vamos ler a introdução da nossa aula. Diz assim: durante o reinado de Acabe, Ben-Hadad, que essa imagem, essa figura aí, claro, meramente ilustrativa, mostra esse rei aí da Síria, Ben-Hadad. Ele era rei da Síria e ele exigiu que Acabe lhe desse ouro, prata, as mulheres e o melhor do reino de Israel. Traz a tela. Ou seja, ele reuniu-se com mais 32 reis, com um grande exército, e cercou a cidade de Samaria e exigiu que o rei Acabe lhe desse prata, ouro, suas mulheres, seus filhos, como que diz assim: se você não me der, eu vou invadir a sua cidade. Volta o texto mais uma vez. Aí diz: e mesmo o rei Acabe, não fazendo nenhuma oposição, prometendo lhe dar tudo o que ele exigiu, o rei da Síria prometeu enviar ainda seus servos para quê? Para entrar na cidade e escolher o que havia melhor de Israel. Como que diz assim: mesmo você me prometendo dar suas mulheres, seus filhos, a prata e o ouro, eu vou mandar aí pessoas para invadir a cidade e escolher o que eles quiserem. Mas dessa vez Acabe não lhe permitiu. Disse: não, isso aí eu não vou permitir. Então o rei da Síria prometeu invadir a terra de Israel e destruir tudo. Então eu vou entrar e destruir. Mas um profeta, olha aí, nós queremos dar ênfase aí nessa frase. Nós vamos estudar essa profecia por esse profeta anônimo. Um profeta disse ao rei Acabe que Deus lhe entregaria o exército da Síria em suas mãos, e assim aconteceu. Essa história está no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 a 30. Traz a tela, que por uma questão de tempo nós não vamos aqui ler todos os versículos, nós selecionamos alguns, mas se você quiser conhecer melhor essa história, você pode ler esse texto aí, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos. Vamos estudar essa história belíssima, maravilhosa, como Deus deu um grande livramento à nação de Israel nos dias do rei Acabe. Passe a tela, por favor. Então diz assim os versículos 1 e 2, que Ben-Hadad, o rei da Síria, juntou todas as suas forças, e todas as suas forças aí, todos os seus exércitos, os seus homens de guerra, e 32 reis. Olha, na verdade eram 33 reis que se reuniram para destruir a Israel, a cidade de Samaria. E cavalos e carros havia com eles, e subiu e cercou a Samaria, que era a capital do reino do norte, né? E pelejou contra ela. Estava lá no estado de sítio. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. Então, além daquele estado de sítio, além de esses 33 reis com os seus exércitos cercarem a cidade de Samaria, aí mandou agora uma mensagem para o rei Acabe. Como eu já disse aqui, era comum. Eles primeiro realizavam esse estado de sítio, cercavam a cidade para que a cidade fosse acabando o seu mantimento, acabando o alimento, a água dentro da cidade, e aí ele começava a exigir. E geralmente acontecia isso, eles iam fazendo exigência, e mesmo que o rei desse tudo o que eles exigissem, haveria um momento em que eles iriam invadir. Então, a Síria era um exército, né, um povo inimigo do povo de Israel, e como se não bastasse o grande exército, né, de Ben-Hadad, ele reuniu agora mais 32 reis. Imagina você cercado lá, você como rei, vamos nos colocar no lugar de Acabe, cercado por um exército de 33 reis, que vem exigir o quê? Exigir a prata, exigir o ouro, exigir as mulheres, exigir os filhos.
Então veja o desespero, né? O pânico, o medo, o pavor do povo de Israel e principalmente do rei Acabe, porque dependia dele a decisão, se iria guerrear, se iria entregar seus bens, enfim. Ele tinha em suas mãos uma decisão muito importante a tomar. Passa o texto, por gentileza. Aí diz, e disse-lhe, assim diz Ben-Hadad. O que é que ele diz? A tua prata e o teu ouro são meus. E as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Olha que coisa interessante. Ben-Hadad vai exigir, cobrar o que de melhor havia no reino. Seja sincero. No aspecto físico, humano, né? Não me refiro às bênçãos espirituais. A prata, o ouro, fala de quê? De riquezas. As mulheres eram as esposas, né? Do rei, dos homens de Israel, os seus filhos. Então ele já estava exigindo o que havia de melhor no reino. Como que diz assim, eu quero toda a sua prata, eu quero todo o seu ouro, eu quero que você me dê os melhores dos seus filhos para serem, no caso aí, os filhos seriam escravos, né? E as suas mulheres serão nossas. Você já imaginou um exército de 33 nações do lado de fora, cercando a cidade e exigindo agora às mulheres dos judeus, dos israelitas, os filhos? Você já imaginou que momento difícil para o rei Acabe? E essa imagem aí, pode abrir a tela, por favor, ela ilustra agora o rei Acabe recebendo essa mensagem do rei Ben-Hadad. Aí ele diz assim, e respondeu o rei Acabe e disse, conforme tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Olha o perigo do rei estar fora do projeto de Deus. Porque se você estudar a história bíblica, você vai perceber isso, que o rei Josafá também, em certa ocasião, se sentiu ameaçado pelos exércitos de 3 nações. Você lembra disso? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, quando os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir queriam invadir a Jerusalém, você lembra? E o que foi que o rei Josafá fez? Foi ao templo, foi orar, foi buscar a presença de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus pôs emboscada lá. E os 3 exércitos lutaram entre si, e Deus não deixou que aqueles 3 exércitos invadissem a terra de Judá, Jerusalém. Você lembra do rei Ezequias? Que Senaqueribe estava lá fora com 185 mil homens. Um exército de 185 mil homens querendo invadir Judá. Você lembra disso? E Ezequias fez o quê? Foi orar, foi buscar a Deus, foi consultar o profeta. Mas veja Acabe o que fez. Fora do projeto de Deus. Por que Acabe não foi orar? Por que Acabe não foi buscar a presença de Deus? Por que Acabe não mandou consultar o profeta? Nada disso ele fez. Por quê? Fora do projeto de Deus. Você sabe, eu já falei aqui muito sobre Acabe. Acabe conduziu a nação de Israel ao paganismo, à idolatria. E mesmo Elias e os judeus matando os profetas de Baal, 450, mesmo assim ele não se consertou. E o que é que eu aprendo aí? Eu aprendo que Ben-Hadad, com esses 32 reis, eu posso trazer lições para as nossas vidas. Representa as nossas guerras, as batalhas espirituais, que quer tirar de nós o que nós temos de mais valioso, o que nós temos de mais precioso. E o momento era para quê? Era para choro, lágrima, jejum, oração. No mínimo, era para Acabe mandar consultar um profeta de Deus. Traz aí um profeta de Deus. Vamos consultar o profeta, vamos ver o que é que Deus diz. Aí se Deus dissesse, digamos que Deus dissesse assim, entregue o que você tem, aí ele entregava. Mas fora do projeto de Deus, e quem tá fora do projeto de Deus tem medo de profeta. Você sabe disso. Tem medo de profeta, tem medo de chamar profeta. É por isso que Jeroboão mandou a esposa dele se disfarçar. Por quê? Porque estava fora do projeto de Deus. Aí veja Acabe, o rei de Israel, ele diz assim, ele vai chamar de Ben-Hadad de meu senhor. Volta o texto. Veja o que diz o texto.
Aí, esse de branco aí representa o rei Acabe, né? Dizendo aos mensageiros de Ben-Hadad. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Covarde. Por que você não consultou a Deus, rapaz? Por que você não mandou chamar um profeta? Por que você não foi botar a face no pó, se humilhar, chorar, buscar a Deus? Já vai entregando tudo assim, de bandeja? Passa a tela, por gentileza. Mas o inimigo que é mau não se deu por satisfeito. Mesmo que os mensageiros, traz a tela por favor, os mensageiros chegaram lá e disseram a Ben-Hadad, que foi que o rei Acabe disse. O rei Acabe disse: tudo que eu tenho é teu, meu senhor. Eu sou teu, tudo que eu tenho é teu. Foi. Eu quero mandar outra mensagem para o rei Acabe. Abra a tela, por gentileza. Tornaram a vir os mensageiros. Agora, pela segunda vez, os mensageiros disseram ao rei Acabe: olha, o inimigo é terrível. Não se satisfez com as palavras de Acabe. Aí disse assim: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres, os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Ben-Hadad, o instrumento do diabo, para desafiar o povo de Deus. Veja que coisa terrível. Não se satisfez com a palavra de Acabe. Mesmo o rei Acabe dizendo assim: eu sou teu, meu senhor, tudo que eu tenho é teu. Como que diz assim: tudo bem, você quer prata? Leve prata. Você quer ouro? Pode levar o ouro. Você quer os nossos filhos? Leve os nossos filhos. Quer nossas esposas? Leve. Veja o medo de morrer. Aí Ben-Hadad não se deu por satisfeito. Disse assim: ainda que você tenha dito que tudo é meu, mas eu quero dizer, amanhã essas horas eu vou mandar aí uns servos meus. Eles vão esquadrinhar, vamos dizer assim, ele vai entrar no palácio, ele vai entrar na casa de vocês, e o que ele achar de bom, de melhor, eles vão trazer. Eles vão entrar na casa de vocês, e aquilo que eles verem, que acharem que é bom, que é importante, ele vai trazer. Aí dessa vez Acabe não concordou. Dessa vez Acabe não foi covarde, mas ainda não consultou a Deus. Pode passar a tela, por favor. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse assim: notai agora e vede como este busca o mal. Pois enviaram a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. Eu disse que ia dar tudo: prata, ouro, mulher e menino. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe deis ouvido nem consintas. Glória a Deus. Acabe era um homem frouxo, covarde, mas estava assessorado por anciãos de coragem ali. Embora que todos eles erraram, porque não mandaram consultar o profeta. Glória a Deus. Não procuraram saber o que Deus tem a dizer. Porque o mais interessado nas guerras é Deus. Nas nossas batalhas é Deus. Deus está pronto a nos ajudar, nos socorrer nos momentos de guerra, de batalha, de crise. Você não está só. Do mesmo jeito que ocorreu, da mesma forma que ocorreu no passado, ocorre hoje. Só que hoje as batalhas são espirituais. Satanás tem os seus Ben-Hadad da vida para nos afrontar, para nos amedrontar, para querer roubar o que nós temos. Mas não esqueça disso, que nós temos as nossas armas espirituais. Paulo disse, 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Faltou em Acabe o desejo de orar, de chorar, de se humilhar. Você não vai ver isso em Israel. Era hora de proclamar um jejum, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir misericórdia, vamos chamar um profeta. Nada disso ele fez. Aí o inimigo vai exigindo mais.
Aí quando Ben-Hadad disse assim, amanhã essas horas eu vou mandar aí os servos, e ele vai esquadrinhar o reino, ele vai entrar nos palácios, na casa de vocês, e o que tiver de melhor ele vai tirar, vai tomar. Aí Acabe pergunta, consulta lá os anciãos, não é? Acredito que também os seus generais dizem assim, olha, eles querem o meu mal. Eu já disse que minhas mulheres eram dele, meus filhos eram dele, minha prata, meu ouro, tudo é dele, e agora ele ainda vai mandar servo aqui? Aí os servos dizem assim, não consintas, não permitas, glória a Deus. Coragem, diz assim, nós não vamos permitir que ele entre aqui na nossa casa para esquadrinhar o que nós temos. Se o inimigo quer entrar na tua casa, não consintas, peça ajuda do alto. Porque o inimigo é assim, ele quer entrar nas casas para tomar o que nós temos, para roubar o que nós temos. Você sabe disso. Mas lembre-se que nós temos um Deus do céu. Você tem um Deus do céu. Para lhe guardar, para lhe proteger, para lhe dar estratégia, para lhe dar sabedoria. Volta o texto mais uma vez. Aí os servos, né, os anciãos disseram assim, não lhe deis ouvido, nem consinta. Não permita não, Acabe. Não deixe não, que ele venha não. Como que diz assim, a gente morre, mas não deixa ele entrar na nossa casa. Passa o texto, por favor. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. O que você pediu primeiro, eu vou fazer. Quer levar prata, o ouro, as mulheres e os meninos, leve. Porém, isso não posso fazer. Eu não vou deixar que você mande seus servos aqui para esquadrinhar o que eu tenho, não. Aí foram os mensageiros e lhe tornaram como esta resposta, né? Está aí os mensageiros voltando a Ben-Hadad. E Ben-Hadad enviou a ele e disse assim, olha a ameaça do inimigo mais uma vez. Assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Sabe por que ele disse isso? Esse soberbo, esse orgulhoso, porque estava com um grande exército, 32 reis e os seus exércitos lhe assessorando. Só que ele precisava conhecer o Deus de Israel. Aí ameaçou. Disse que o pó de Samaria seria pouco para encher as suas mãos. Como que diz assim, nós vamos invadir, nós vamos destruir, nós vamos tirar tudo. Passa o texto, por favor. Aí o rei de Israel respondeu e disse assim, diga lá a ele. Glória a Deus. Depois que Acabe ouviu seus servos, disse assim, diga lá a Ben-Hadad, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Professor, o senhor pode explicar isso melhor? Posso. Em outras palavras, ele estava estava dizendo assim, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que já está tirando. Como que diz assim, quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Em resumo, sendo bem prático, bem popular, o rei Acabe estava dizendo assim, diga a ele que não conte vitória antes da peleja, não. Ele já está contando vitória. Ele já está dizendo que vai invadir, vai tomar tudo. Diga a ele que não confie antes da vitória, não. Volta o texto mais uma vez. Não fique, pode abrir a tela. Não fique se gabando antes da vitória. Aí sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os seus reis nas tendas, e aí os servos de Ben-Hadad, né, comendo lá, bebendo nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem contra a cidade. Ele ficou furioso com as palavras do rei Acabe, disse assim, pode colocar em ordem, nós vamos invadir, nós vamos guerrear agora, nós vamos lutar. Traz a tela, pode passar a tela, por favor, texto bíblico. E eis que um profeta se chegou a Acabe, olha que coisa maravilhosa. Como Deus é misericordioso. Traz a tela. Eu quero dizer aqui com muita convicção que Acabe não merecia que o socorro viesse do alto. Acabe não merecia. Porque mesmo depois que Deus, através de Elias, mostrou que ele é Deus, porque foi ele que mandou fogo do céu, mesmo assim Acabe não se consertou. Mesmo assim, Acabe continuou sendo influenciado pela sua esposa Jezabel. Nós vamos ver no próximo programa, quando nós estudarmos o capítulo 21. Acabe não merecia. Mas Deus é misericordioso, Deus é longânimo, e Deus mandou o profeta lá. Como que diz assim, não me consultaram, mesmo assim eu vou falar, eu vou agir, eu vou pelejar por Israel.
E eu não tenho dúvida disso. Não foi por causa de Acabe, foi por causa da nação. Foi por causa da aliança de Deus com o seu povo. Acabe não merecia, porque ele não consultou ao Senhor. Ele não buscou a Deus. Ele não chorou, não se humilhou, não orou, não clamou, não invocou, como fez Ezequias, como fez Josafá em outras ocasiões. Mas Deus, que é longânimo, misericordioso, Deus mandou o profeta. E seja sincero, não é assim que acontece muitas vezes na nossa vida, que às vezes a gente quer tomar decisão por conta própria, que às vezes a gente não ora, não pergunta a Deus, aí mesmo assim, Deus na sua eterna misericórdia manda o profeta falar com a gente. Vai lá e diga, você está pensando em fazer assim, assim, assim? Mas diga que eu vou fazer assim, assim, assim. Diga lá, é assim ou não? Não acontece isso? Pronto. A misericórdia de Deus. Quem foi esse profeta, professor? Não sei, a Bíblia não diz. Não tinha nome, assim, não foi registrado o seu nome na Bíblia, melhor dizendo. Nome ele tinha, mas eu não sei. Mas era um profeta de Deus. Traz a tela. Um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe, assim diz o Senhor, viste toda aquela grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Eu vou entregar a Acabe aquela multidão daqueles 33 reis na tua mão, e você vai saber que eu sou o Senhor. E disse Acabe, por quem? Como que diz assim? Através de quem? Quem é que vai pelejar? Quem é que vai lutar? Aí disse assim, pelos moços dos príncipes das províncias. Olha que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Porque Deus, ele é tremendo. Deus não disse assim, pelos teus grandes generais. Deus não disse, pelos mais valentes do teu reino. Não. Volta o texto. Através de quem tu vai dar vitória? Ele diz, pelos moços dos príncipes das províncias. Aqueles moços que estão lá nas províncias. É através deles que eu vou dar vitória a Israel. Traz a tela. E eu quero dizer que nem sempre Deus age da forma que nós esperamos. Nem sempre Deus age da forma que nós estamos pedindo. Deus age de surpresa. Deus tem a pessoa certa para usar. Volta o texto mais uma vez. Pelos moços dos príncipes das províncias. Aí Acabe perguntou, quem começará a peleja? Como que diz assim, eu começo ou vamos esperar que a Ben-Hadad com a Síria e os 32 reis comece? Aí Deus disse, tu vai começar a peleja, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Você não vai esperar ser invadido, não. Você vai começar a peleja. Os moços dos príncipes das províncias vai começar essa peleja e eu vou entregá-los nas tuas mãos. Pode passar na tela mais uma vez? E saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um seu homem. E os sírios fugiram. E Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros. E feriu os sírios com grande estrago. Pode trazer a tela. Os moços dos príncipes das províncias venceram a batalha. Ben-Hadad não foi morto, mas botou o exército para correr, para fugir. Israel foi vitorioso. Aí Deus traz outra mensagem para o rei Acabe. O mesmo profeta. Aí o profeta volta, porque Deus é tremendo. Deus conhece o hoje e o amanhã. Deus sabe do hoje e do futuro. E Deus vai trazer uma mensagem mais uma vez para o rei Acabe. Pode abrir a tela, por favor. E qual era essa mensagem? Deus diz assim através do profeta. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, olha, mais uma vez, depois da guerra, depois da luta, depois da batalha, depois da vitória, ele disse assim, vai, esforça-te e atenta. E olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Olha que Deus tremendo. Deus usa o profeta mais uma vez para dizer, olha Acabe, não cruze os braços, não se acomode, porque o rei da Síria vai voltar.
Daqui a um ano. Ele vai passar um ano lá, se preparando o exército, e você não abra mão da guarda. Não se tranquilize aí não descanse não. Fique de atalaia, fique atento, daqui a um ano ele vai voltar. E é assim que acontece na nossa vida. Nós vencemos uma batalha, vem outra, nós vencemos uma peleja, vem outra, é assim. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos aprender a conviver com bênçãos e provas e bênçãos, batalhas e vitórias. Não pense porque você foi vitorioso numa batalha que você vai vencer todas, não. Tem que ficar de alerta, vigilante, não pode, se descuidar. Foi essa a mensagem de Deus através do profeta. Passa a tela, por gentileza. Aí, os servos do rei da Síria lhe disseram assim: seus deuses são deuses dos montes. Como que diz assim? O Deus de Israel é o Deus dos montes. Por isso que eles foram mais fortes do que nós. O Deus dele é Deus dos montes. Mas pelejemos com eles em campo raso. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Olha para aí. Ah, Deus. Coitados. Pensando que venceram a guerra porque o Deus de Israel é só Deus de monte. Aí disseram assim ao rei Ben-Hadad: olha, se a gente for pelos vales, se nós não formos pelos montes, aí a gente vai vencer. Porque o Deus dele é Deus de monte. Por isso que eles venceram. Glória a Deus. Passe a tela, por favor. Faze, pois, isso é os conselheiros do rei Ben-Hadad, dizendo assim: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, diz assim: olha, vamos preparar o exército, pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Ben-Hadad pensou que havia perdido a guerra somente porque a guerra tinha sido nos montes. E o Deus de Israel era Deus dos montes, Como que diz assim: se a gente for pelos vales, em campo aberto, nós vamos vencer. Prepara homens, exército, carros, vamos pelejar mais uma vez, que dessa vez a gente vence. Só não vamos lutar no monte, porque o Deus dele é Deus dos montes. Aí Deus quer provar que é Deus dos vales e é Deus dos montes. Deus quis provar que batalha por nós quando nós estamos lá no monte, mas batalha por nós quando nós estamos nos vales. Passa a tela, por favor. Aí sucedeu que passado um ano, e eu vou fazer um acréscimo aí, como havia sido dito pelo homem de Deus, pelo profeta anônimo, Ben-Hadad fez revista aos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Olha aí, preparou soldados, carros, exército, também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra eles, porque Acabe havia sido advertido. Deus não havia dito que dentro de um ano ele iria voltar? E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles. Agora veja que coisa interessante, veja a beleza, pode deixar aberto, por favor, a beleza do texto bíblico. Diz assim: e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Olha que coisa maravilhosa. Quem olhasse o exército de Israel, traz a tela, traz a tela, por favor. Quem olhasse o exército de Israel, dissesse assim: parece o quê? Parece 2 bandos de cabra, 2 pequenos rebanhos de cabras. 2 pequenos rebanhos, 2 grupinhos de cabra que está ali, 2 pequenos rebanhos. E quem olhasse para os sírios viu o quê? Oxe, eles encheram a terra. Era uma batalha para devastar tudo, acabar com tudo de Israel. Só que aquele pequeno grupo, parecendo 2 rebanhos de cabra, tinha o Deus de Israel a favor deles. E aquela grande multidão tinha o Deus de Israel contra eles. E o mais importante não é saber se você é maioria ou minoria. O mais importante é saber se Deus está com você. Isso é o mais importante para nós.
As grandes batalhas vencidas pelo exército de Israel, na maioria das vezes, eles não venceram não é porque tinham os melhores guerreiros, os melhores exércitos e as melhores estratégias, é porque eles tinham o Deus de Israel com eles. Lembra-se de Gideão? Tinha 32 mil homens, Deus disse assim, tem muita gente. Mandou voltar os covardes, mandou fazer um teste nas águas, ficou só com 300. Imagina, um general que tinha 32 mil homens ficar com 300 homens? Pois é com esses 300 que você vai vencer. Então, não importa se você é a minoria. O que importa é se Deus está com você. Se Deus está com você, fica tranquilo. Então, quem olhasse lá, o exército de Israel parece o quê? 2 rebanhos de cabra. E o exército lá de Ben-Hadad, do rei da Síria, encheram a terra. Está cheio de gente aí, de cavalo, de soldado, porque ele havia perdido uma batalha, ele agora veio com toda a fúria. Como que diz assim, nós agora vamos vencer. Mas o nosso Deus é Deus dos vales e é Deus dos montes. O nosso Deus peleja por nós quando nós estamos no monte, mas peleja por nós quando nós estamos nos vales. Passa o texto, por gentileza. Aí diz assim, e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse assim, olha, que coisa maravilhosa, esse profeta é uma bênção. No momento do desespero chega o homem de Deus, 3ª vez que chega o profeta. Glória a Deus. Traz a tela, por favor. O profeta chegou a primeira vez para dizer que Israel seria vencedor e para dizer quem iria pelejar e quem iria começar a guerra. Depois ele veio a segunda vez para dizer assim, veja o que você vai fazer, porque Ben-Hadad vai voltar. E ele agora chegou para dizer quem é Deus, mesmo Acabe não merecendo. Abre a tela, por favor. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse assim, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Passe o texto, por favor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100 mil homens de pé num dia. Professor, isso aí é literal. 100 mil homens. Aquele exército pequenininho que parecia 2 bandos de cabras, 2 rebanhos de cabras, feriram 100 mil homens. E os restantes fugiram para a Feca, a cidade, olha, o restante fugiu para a cidade. E caiu o muro sobre 27 mil homens que restaram. Além de perderem 100 mil numa guerra, 27 mil que escaparam, o muro caiu em cima deles. Para quê? Para Deus mostrar que está conosco, nos montes e nos vales. E quais são as lições que nós podemos aprender desse texto? Primeiro, que nós estamos sujeitos às guerras, às investidas dos nossos inimigos, que quer ver o nosso fim, que quer roubar aquilo que nós temos de mais importante e de mais precioso. Segundo, que Deus nos dá estratégia, Deus nos dá sabedoria. Deus diz como vencer. Cada guerra que nós enfrentamos, Deus nos dá estratégia. Terceiro, mesmo Acabe não merecendo, mas Deus, pela misericórdia e pelo seu compromisso com o povo de Israel, ensinou a Acabe o que ele deveria fazer e advertiu que o inimigo iria voltar. Mas a principal lição que nós aprendemos, sem dúvida, é que o nosso Deus é o Deus dos montes, é o Deus dos vales. Porque nós, muitas vezes, estamos no monte. Professor, pode explicar melhor? Eu posso. Às vezes você está lá em cima, não é? Está bem espiritualmente, está tudo bem na sua casa, está tudo bem no seu trabalho, tem saúde, dinheiro, trabalho, está tudo bem. Mas às vezes você está lá embaixo, no vale, às vezes você está no deserto. E esse texto nos ensina que Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales, que peleja por nós, que independente da circunstância ou da situação que estejamos, Deus está sempre pronto para pelejar por nós, para nos dar vitória, para nos ensinar a vencer as guerras. O mais importante não é ter o melhor exército e os melhores guerreiros do seu lado.
o mais importante, é saber que Deus, dos montes e dos vales, está conosco nas batalhas da vida.